Então, pessoal, tendo-se visto no vídeo anterior a definição da equação de estado para o gás ideal, vamos agora utilizar aquela equação, que é uma lei limite como a gente definiu bem, mas que ainda assim pode nos ajudar para nós entendermos alguns sistemas diferentes do usual, do que nós, pelo menos do que nós vimos no exemplo anterior, certo? Então nós vamos ver como que a equação de estado do gás ideal pode ser aplicado para nos dar respostas diferentes da que nós vimos até então. A primeira aplicação que a gente vai ver da equação de estado do gás ideal é o que a gente chama de lei das pressões parciais de Dalton, que é uma lei que foi obtida experimentalmente, que inclusive foi uma ferramenta utilizada por Dalton na descrição do seu modelo atômico, lá no início do século XIX, e que ao utilizarmos a equação de estado do gás ideal, a gente entende mais profundamente essa lei das pressões parciais, certo? Qual que é a lógica? Imagina que eu tenho um sistema gasoso aqui que está em equilíbrio. Portanto, se ele está em equilíbrio, ele possui um valor definido de pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria, como nós definimos anteriormente, certo? Só que esse sistema gasoso, ele não é composto apenas por um tipo de gás, ele é composto por uma mistura de gases. Por exemplo, pode ali dentro ter gás hélio, argônio, oxigênio, nitrogênio e por aí vai, certo? Misturados em si. Uma das principais características da lei de estado do gás ideal, e que faz dela muito interessante, é que ela não leva em consideração a natureza do gás. Leva em consideração apenas a quantidade com que ele está dentro do sistema, certo? Em termos de quantidade de matéria, mas não faz consideração o tipo de gás que está ali dentro. Se a gente aplicar a lei, a equação de estado do gás ideal nesse sistema aqui, como é que ficaria? O produto pressão vezes volume é igual a quantidade de matéria, constante universal dos gases, temperatura. Só que a quantidade de matéria que a gente coloca aqui na equação dos gases ideais é a quantidade de matéria total contida naquele sistema gasoso, independente se eu tenho um tipo de gás ou vários tipos de gás ali dentro, certo? Portanto, num caso mais amplo, essa quantidade de matéria total ela pode ser escrita como sendo a soma da quantidade de matéria dos diferentes tipos de gases que compõem o sistema, A, B, C e assim sucessivamente, certo? Então, olha, se eu pegar essa ideia aqui e aplicar dentro dessa equação, veja o que vai aparecer. O produto PV vai ficar a quantidade de matéria total, que é a soma da quantidade de matéria existente, Na mais NB mais NC e assim sucessivamente, RT, certo? Bom, vamos considerar aqui no nosso caso, para facilitar, que eu tenho apenas dois tipos de gases. Tem apenas os gases A e B no sistema, certo? Portanto, NC, ND, para ela tudo vai ser zero. Para facilitar a nossa demonstração matemática, mas a gente vai poder expandir para, independente da quantidade de tipos de gases que a gente tiver dentro do sistema. Se eu considero que eu tenho apenas o gás A e o gás B no sistema, se eu fizer a distributiva aqui, o que vai aparecer nessa equação? Eu posso escrever que PV é igual a NART mais NBRT, considerando NC, ND e todos os outros igual a zero. Então isso aqui pode ser escrito dessa forma. E passando, dividindo o V aqui para baixo, eu posso escrever que P é igual a NART sobre V mais NBRT sobre V, certo? Veja bem, olhando para a equação dessa forma, que esse primeiro termo aqui, o que ele representa? Ele representa a pressão exercida pelo gás A estando naquela mesma condição de volume e temperatura. Portanto, um sistema gasoso contendo esse mesmo valor de volume e temperatura, para essa quantidade de matéria de ar, vai ter uma pressão unicamente devida a esse cara aqui, certo? E a mesma coisa vale para o gás B. Então, a pressão exercida pelo gás B nesse mesmo volume e temperatura é esse termo aqui, certo? Esses termos aqui é o que nós chamamos de pressão parcial, que é a pressão exercida pelo gás caso ele existisse sozinho no sistema. Então, eu posso reescrever esse termo aqui como sendo um PA, que seria a pressão parcial de A, e esse termo aqui como um PB, que seria a pressão parcial de B, certo? Pressão parcial, portanto, é a pressão que um gás exerceria caso ele estivesse sozinho no sistema. E o que é interessante da gente notar aqui é que a pressão parcial de A, por exemplo, independe
depende da presença de B no sistema. Então, se eu tiro todo o B do sistema, por exemplo, se o NB vai igual a zero, a pressão do sistema vai ser igual à pressão de A mesmo, porque só vai ter ele lá dentro. Se eu coloco mais B lá dentro, mais gás do tipo B, ou coloco outros tipos de gases, esse termo aqui não vai mudar, desde que eu considere o mesmo volume e a temperatura. Se eu estou adicionando mais quantidade de matéria, a pressão total está aumentando. Mas a pressão parcial do componente, de cada um dos componentes que fazem parte daquele sistema, não vai mudar, certo? E que é uma consequência da lei do estado do gás ideal, que diz que não há interação entre os gases e não há diferenciação entre eles, uma vez que leva em consideração apenas a quantidade de matéria, certo? Bom, para a gente andar um pouco mais aqui nessa equação de estados do gás ideais, eu posso reescrever isso aqui, então, dizendo que a pressão total de um sistema é igual à soma das pressões parciais, por exemplo, no caso PA, PB, certo? Considerando a situação em que eu tenho apenas o gás A e B. Mas se eu quiser expandir isso aqui, então posso dizer que a pressão total é igual ao somatório da pressão parcial de todos os componentes, indo do componente I até um N qualquer, considerando que eu tenho N tipos diferentes de gases ali dentro, certo? Esta aqui é a lei das pressões parciais de Dalton. Se eu olhar mais a fundo para esse termo aqui, então, se eu quiser escrever a pressão parcial de um componente I qualquer, como é que seria isso aqui? Vai ser a quantidade de matéria desse componente I, RT, sobre V, certo? Eu vou pegar aquele termo ali e eu vou multiplicar em cima e embaixo, no numerador e no denominador, pela quantidade de matéria total. E aí a igualdade continuará sendo verdadeira, uma vez que esse termo aqui vai ser igual a 1, certo? Antes de fazer a diferenciação, vou rearranjar aquela equação lá para vocês entenderem onde que a gente vai chegar. Então, eu posso escrever que a pressão parcial do componente I vai ser igual à quantidade de matéria quantidade de matéria total. Passei para cá só para melhorar. Vezes quantidade de matéria total, RC sobre V. Certo? Olhando agora para aquela expressão, o que a gente vê? Esse termo aqui é exatamente o que a gente definiu como sendo a pressão total do sistema, certo? E esse termo aqui, quantidade de matéria da espécie I dividido pela quantidade de matéria total, é o que a gente chama de fração molar da espécie I, certo? Portanto, com isso, a gente pode escrever que a pressão parcial de um componente de um sistema gasoso vai ser igual a sua fração molar vezes a pressão total, certo? Isso aqui também é consequência da lei das pressões, conclusão da lei das pressões parciais de Dalton, que a gente consegue verificar diretamente utilizando a equação de estado do gás ideal, certo? E só um adendo aqui, ó. Vamos considerar, no nosso caso aqui, que eu tenho apenas o componente A e B no sistema, certo? Então, se eu tenho só A e B, só para exemplificar um pouco mais, se eu tenho apenas os gases do tipo A e B, pode ser nitrogênio, hidrogênio, ou argônio e hélio, independente do que seja, porque não interessa, porque eu quero dizer que eu tenho dois tipos diferentes de gases no sistema, certo? Então, ó, a fração molar do gás A, o que seria? Vai ser a quantidade de matéria de A dividido pela quantidade de matéria total, que é o Na mais Nb, certo? E a quantidade de matéria, e a fração molar de B vai ser a quantidade de matéria de B dividida pela quantidade de matéria total, Na mais Nb, certo? A fração molar, ela mostra a parte de um todo que corresponde a um determinado tipo de gás. Se eu multiplicar isso aqui por 100%, vai dar a porcentagem do gás no sistema, certo? A gente consegue ver isso diretamente. E fica lógico da gente perceber aqui, quando eu somo a fração molar de A mais a fração molar de B, isso aqui vai dar igual a 1. Ou seja, a soma das frações molares de um sistema necessariamente tem que ser igual a 1. E aí, então, quando eu escrevo que a pressão total é a soma das pressões parciais, e a soma das pressões parciais vai ser a soma disso aqui, então isso aqui vai ser igual a 1. A soma das frações molares vai ser igual a 1, então a pressão vai ser igual à pressão total de fato. Ou seja, obviamente, isso aqui ela é tirado como consequência dessa. E
e essa igualdade mostra que é verdade isso que a gente está falando, certo? Isso que a gente discutiu agora é o que a gente chama de lei das expressões parciais. Isso mostra, mais uma vez, a ideia da lei limite da equação de estado do gás ideal, que ela é interessante para nós, porque não leva em consideração a natureza do gás, isso é muito importante, porque ela é uma lei geral também nesse sentido, para qualquer tipo de gás, desde que eu tenha condições de pressão, temperatura que sejam factíveis, eu posso utilizar a equação, e com isso a gente consegue entender aquela lei proposta por Dalton das pressões parciais, e mostra que a pressão total é a soma das pressões devido a cada um dos componentes do sistema. Um fato bastante importante de diversos processos termodinâmicos e da engenharia, beleza? Bom, no próximo vídeo a gente continua vendo algumas outras aplicações da lei de estado do gás ideal e como depois a gente pode juntar tudo isso para estudar os mais diversos processos termodinâmicos. Até mais.